E deixa eu fazer Deixo. Quando a gente fala em treinamento, né, as coisas foram mudando, né? Treinamento, educação, né? E aí começou a mudar as formas de treinar no Sim. tempo de Jumbo Eletro, no tempo de Arapuã, no tempo de empresas mais antigas. Como que era o formato de treinamento? Sala de aula? Olha, era VHS? Porque quando eu trabalhava no Bradesco, mandava uma VHS isso. no malote, Não, colocava mas aí já VHS. tá, mas aí você já é moderno. Você é moderno. Então eu vou contar uma coisa antes ainda, né? Eu trabalhei muito com treinamento na Honda, né? Muito, muito, muito. Eu acompanhei a Honda quando ela começou aqui no Brasil, quando era na Shafiq Maluf, era o escritório, né? E ela trabalhava com moto importada, e aí começou a projeção, a fábrica de Manaus, começou a escolher os franqueados, os concessionários, e nessa época eu já trabalhava. Eu comecei trabalhando na rua como assistente de um professor chamado Flávio Serra, que trabalhava junto com outro consultor, que era o Yasui Mai, né? Então, eu comecei fazendo o trabalho com eles como assistente. E aí eu acompanhava o treinamento deles todinho no Brasil, porque nós tínhamos um programa chamado PDR, Programa de Desenvolvimento da Revenda. Tá? E aí nós tínhamos que treinar os donos das concessionárias para fazer o trabalho, para ele entender o que era uma concessionária. Naquela época treinava. E sabe como é que era? Você tinha que carregar um projetor de 16 milímetros Nossa. e uma caixa desse tamanho cheio de transparência. Cheio de transparência. Cheio. E aí você tinha que levar também o retroprojetor para alguns lugares, porque nem retroprojetor tinha. Então, na verdade, você precisava viajar e você pagava excesso de bagagem. Você imagina para dar um treinamento o que você levava. Né? Você tinha caixa. E aí você fazia umas transparências, Demar, que eram umas transparência bonita, porque ela era sobreposta. E a Honda trouxe do Japão, na época, umas transparências em acrílico para colocar no retroprojetor, porque você mexia do lado das transparências e mostrava o funcionamento, por exemplo, do pistão, que era para dar o treinamento técnico. Então, dar treinamento naquela época não era uma coisa simples, sabe? Não era. Uma vez, eu estava numa cidade do Nordeste, agora eu não lembro o nome, e queimou a luz do retroprojetor. Cara, nós tivemos que acordar o padre de madrugada, porque era o único da cidade que tinha o retroprojetor para emprestar para a gente, para poder fazer o treinamento. Acordou o padre. Teve que acordar o padre, porque no dia seguinte era logo cedo. Então, o treinamento era muito rico, né? Era muito rico e você não tinha tanta gente. E uma coisa bacana, né? Hoje, Demar, o que você encontra muito no mercado? Tem um monte de gente que nunca fez nada ensinando as pessoas como fazer as coisas. Verdade. Sabe? Então, tem gente, por exemplo, dando treinamento sem nunca ter dado treinamento. E eu falo, pô, legal, eu tenho que acreditar que as coisas evoluíram, que as coisas aconteceram. Mas você tem situações de treinamento, por exemplo, eu estava em Maringá, teve uma tempestade em Maringá e simplesmente acabou a luz do hotel. Os revendedores que estavam lá presentes da Ipiranga viraram e falaram, bom, acabou o curso, né? Porque o curso está todinho aí no computador, está todinho. Eu falei, não, o curso está aqui, ó. Pode sentar todo mundo aí, abre a janela, porque continua o curso. Mas tem muita história. Que legal. Né? Uma das histórias também curiosas de treinamento, eu trabalhei bastante com a SKF, rolamentos. Sei. Tá? E na SKF, cara, era muito legal, porque tinha uma turma muito bacana. Né? É que é fogo, eu não consigo lembrar os nomes de todo mundo para falar problema. Quantas pessoas bacanas que eu conheci dentro dessas empresas, sabe? E um dia, cara, aconteceu o seguinte, eu dava um treinamento que falava sobre vendas de rolamento. Então, tinha um curso que era assim, vendas de rolamento para engenheiro, que era praticamente você pegar o engenheiro e falar para ele como ele vai vender o rolamento, usando que ele já tem um conhecimento técnico maior e tal. E aí marcaram o curso para mim, só que mudaram o nome do curso. Passaram o curso em Porto Alegre, o nome do curso era Curso sobre Aplicação de Rolamento. Aplicar rolamento é o pessoal de manutenção, é o engenheiro de manutenção que vai lá para colocar, para ver se está rodando, se é aquele rolamento. Pô, quando eu cheguei para dar o treinamento, eu comecei a falar de vendas, e eu via que todo mundo olhava para minha cara e ninguém entendia. Até que chegou o horário, eu falei, cara, vou parar que tem alguma coisa errada aqui na sala. Tem alguma coisa errada aqui na sala. E aí eles olharam, eu fiz uma proposta para eles. Eu falei assim, olha,
o dia aqui tá pago. Aham. Nós temos almoço de graça, nós temos coffee break, nós temos tudo de graça aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês me darem até meio-dia, até hora do almoço. Né? São 9h30, né? Já comecei a falar às 8, vocês aguentaram 1h30, então nós vamos até meio-dia. Se chegar meio-dia, vocês acharem que não está valendo a pena, a gente vai parar e cada um vai embora e acabou. Né? Ninguém vai sobrar, mas pelo menos a gente tem um almoço aqui e vamos justificar o nosso almoço. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ele. E aí foi uma coisa bacana, porque tem aquela técnica que você conhece bem, que é o brainstorm. Aham. E eu formei grupos e coloquei o tema, como aplicar rolamentos. E coloquei para o grupo discutir. Dema, eles deram um treinamento brilhante. Eu não fiz nada, eu não entendia nada. Muito sabe? bom. E eles começaram a se empolgar, então o treinamento que era para terminar às 5 horas, passou. Então a vida são coisas muito bacanas. É uma experiência que não. Que só a experiência para falar, né? Só experiência, cara.